Olá, bem-vindo à nossa aula de Introdução Geral à Bíblia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre revelação e inspiração da Bíblia. Nessa aula nós vamos falar sobre esses conceitos de revelação e inspiração e vamos ver também evidências de que se trata a inspiração. É interessante que algumas definições são importantes para que a gente possa começar a nossa aprendizagem. Vamos lá então? Ok. A revelação ela é a capacidade de receber o conteúdo divino, ao passo que a inspiração é a capacidade de transmitir o conteúdo. Quando você talvez deve ter ouvido o termo iluminação, o que é isso? É justamente a capacidade de entender o conteúdo. Vamos fazer um reprise então? Legal. Então a revelação, capacidade de receber, o profeta recebe a revelação. Inspiração é o Espírito Santo fazendo com que o profeta ou o discípulo possa transmitir, comunicar o conteúdo. E iluminação é o leitor, que depois ele pega esse conteúdo da palavra de Deus, da revelação, e consegue entender o conteúdo. Então veja, é importante nós notarmos que Deus, ele é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que não é ambíguo. Na antiguidade, muitas vezes, os deuses do Antigo Oriente Próximo, eles eram deuses caprichosos, deuses que as pessoas tinham medo porque eles não eram deuses estáveis. Tanto que grande parte dos panteões gregos eram conhecidos como os deuses cheios de paixão, onde um deus matava o outro, um deus ele vinha e mandava um raio e as pessoas não sabiam o que fazer. Às vezes, para apaziguar a ira de Deus, tinham que matar animais, ver o tipo e o formato dos órgãos desses animais. Então as pessoas viviam justamente com problemas e com medo de não saber o que esse Deus requereria. Diferentemente disso, o Deus de Israel é um Deus claro, é um Deus que conversa com o ser humano e se revela de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No livro de Jeremias vai dizer que Deus ele acorda cedo, como uma metáfora, para conversar com a gente. Veja, Deus ele quer conversar conosco de muitas maneiras. E a revelação, de tal forma, também acontece de muitas maneiras. Toda vez que você ouvir essa palavra revelação, pensa assim, num Deus que quer conversar com a gente, quer dizer a sua vontade. Então a revelação é a intenção explícita de Deus, que, através dessa revelação, os seres humanos possam conhecê-lo e entrar em um relacionamento salvífico com ele, que resultará em uma comunhão eterna com ele. Amém? Que coisa linda, né? Mas nós precisamos diferenciar alguns tipos de revelação. E nós temos dois tipos específicos que são utilizados geralmente de forma didática. Não que na Bíblia tenha escrito isso daí de forma clara, mas de forma didática a gente utiliza esses dois tipos apenas para categorizar a forma que Deus se comunica com a gente. O primeiro tipo é justamente a revelação geral. E a segunda, a revelação especial. Vamos então ver o que é a revelação geral. A revelação geral é a forma que Deus se comunica com a gente sem o intermédio da revelação especial. Em outras palavras, Deus pode se comunicar conosco como pela natureza. E a palavra de Deus diz, o Salmo diz, que os céus proclamam as obras de suas mãos. A natureza, ela fala do amor de Deus. A gente consegue ver na natureza as digitais de um Deus amoroso. Muito embora o pecado tenha deturpado um pouco dessa revelação geral através da natureza, nós ainda conseguimos ver a beleza de um passarinho, do mar calmo, de uma natureza exorbitante. Mesmo aqui no Paraná ou em São Paulo, no nosso Brasil, a gente tem muito contato com a natureza, é ou não é? Infelizmente, por causa do pecado, a bela flor também tem os seus espinhos, os belos animais às vezes são verdadeiros predadores, e por essa razão essa revelação é ambígua. Mas, ainda assim, mostra as marcas do Criador. Nós podemos também ver a revelação geral através da providência, através da história. É interessante o que Daniel capítulo 2, verso 21 vai dizer, que Deus é aquele que coloca reis e retira reis. Em outras palavras, Deus é soberano na história. E quando a gente olha para a história, a gente vê a mão invisível de Deus conduzindo as nossas vidas e as vidas das sociedades também.
Ali não tem nenhuma revelação no sentido de um milagre, mas ali a gente vê na história a providência divina e o livro de Daniel nos ensina essa lição de forma clara. Também nós podemos ver a revelação geral de Deus através da consciência e da nossa própria razão. Romanos, capítulo 2, vai dizer que mesmo as pessoas, os gentios, aqueles que não têm a lei mosaica, ou seja, não têm a revelação clara de Deus, quando eles seguem a sua própria razão e consciência, eles são leis para eles mesmos. Em outras palavras, esses gentios eles têm uma lei moral dentro deles também. E quando eles são consistentes com esta lei, aquilo se torna uma revelação para eles. E o apóstolo Paulo vai completar que a sua incircuncisão se torna circuncisão. É interessante, quando o apóstolo Paulo, em Romanos, logo no começo, no capítulo 2, vai descrever, ele fala que os judeus, quando, mesmo conhecendo a lei mosaica de Deus, a revelação, eles não obedecem à lei, a sua circuncisão se torna em incircuncisão. Em outras palavras, o mais importante não é conhecer, mas viver. Veja, a revelação geral é uma revelação importante, porque através da consciência e da razão, Deus fala com a gente também. Veja, tem muitas nações na Terra, chineses talvez, ou então um ameríndio, que não tem acesso à palavra de Deus. E nem por isso, às vezes, eles são considerados pessoas ruins. Eles têm os seus próprios sistemas de ética, sistemas morais. Né? Existe uma lei cravada no coração, uma intuição para o bem, que matar é errado, talvez que adulterar é errado. Vão ter alguns antropólogos, talvez, que vão disputar essa afirmação, mas eu quero dizer uma coisa, que a consciência humana e a razão são presentes de Deus de forma de uma revelação geral que todas as pessoas podem ter acesso. Deus, ele está em todos os lugares e a sua presença, ela precede a presença, muitas vezes, da palavra de Deus. Eu gosto muito do conceito de um Deus missionário. Muito antes do missionário chegar numa terra longínqua, de um povo não alcançado, Deus já está lá trabalhando nos corações através da consciência e da razão dessas pessoas. Um dos debates grandes sobre a questão da revelação geral e do alcance da revelação geral é que as marcas do Criador, elas podem ser encontradas na criação. Porém, sem a palavra, essa revelação é um tanto ambígua devido ao pecado, como a gente viu. E nós já percebemos que a revelação geral, a natureza, a consciência, ela é capaz de condenar o ser humano. Mas será que ela também é capaz de salvar o ser humano? E essa é uma discussão muito grande nas teorias de salvação, inclusivistas, exclusivistas, universalistas, enfim, uma discussão grande. Nós não vamos entrar nessa discussão, mas nós temos que perceber que Deus se comunica também dessa forma. Vamos então aqui à revelação especial agora, quando Deus ele intervém e ele decide se revelar de forma cognitiva, de forma clara, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. E evidentemente, como Hebreus capítulo 1 vai dizer, através desses últimos dias do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Ele é o Logos, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como no unigênito do Pai. O que é a revelação especial então? Revelação especial é o processo pelo qual a informação presente nas Escrituras passou a pertencer ao escritor humano. Em outras palavras, revelação indica como as ideias de Deus chegaram até a mente do escritor bíblico. Então veja, a revelação especial é a comunicação divina para o homem. E como isso acontece é motivo de muita gratidão ao Senhor, porque ele se comunica com o homem de uma forma que o homem consegue entender. Veja, Deus ele não se comunica com a gente num idioma que a gente não fala. Ele não fala numa cultura que a gente não entende. Ele falou, talvez, com Moisés numa língua semítica, em hebraico. Ele falou, talvez, com uma pessoa do Novo Testamento, talvez numa língua grega. Ele fala com Ellen White em inglês. Veja, Deus fala a língua que a gente fala, porque ele quer se comunicar. João Calvino vai dizer que quando Deus se revela, Deus ele é como se fosse aquela linguagem paterna, gugu dadá, que um pai fala com seu filho. Entende? Ele se acomoda à nossa situação a fim de que a gente possa ser capaz de entender. Por essa razão, na Bíblia Sagrada, quando a gente fala sobre mistério, não é o mistério de que Deus ele é um Deus obscuro e a gente agora não consegue entender o mistério de Deus. Não. O mistério é o plano da salvação de como
de como as barreiras entre os judeus e os gentios foram quebradas e agora Deus quer salvar toda a humanidade. A ênfase não está no mistério, mas a ênfase está na revelação. E talvez de forma clara, Apocalipse capítulo 1, verso 1 vai dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e profetas, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. E que, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Bem-aventurado aquele que crê e que ouve as palavras dessa profecia e que guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 3. Você entende o que eu estou querendo dizer? A ênfase não está no mistério, mas a ênfase está no Apocalipse. O que significa Apocalipse em grego? Revelação. Deus quer se revelar para a gente. Assim como eu quero me revelar para minha esposa, você quer se revelar para um amigo, nós queremos ter contato, ter intimidade, crescer uma amizade, e Deus quer se revelar com a gente também. É um processo, essa revelação especial, de comunicação entre Deus e a raça humana. Isso aconteceu através de Israel, aconteceu através dos profetas, aconteceu através dos apóstolos e, supremamente, aconteceu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o alvo é entender a revelação especial de Deus como um documento de aliança. Não é apenas um documento para a gente memorizar ou aprender, mas é um documento de aliança, ou seja, que vai reger um relacionamento bilateral entre duas partes. Um relacionamento entre duas partes, por vezes, assimétricas. Em outras palavras, existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra, e existe a criatura, eu e você. E agora, Deus, ele nos dá as orientações do que é melhor para as nossas vidas e como nós devemos viver essa vida de forma plena e abundante. Nós temos que aprender também, depois que afirmarmos que a revelação, inspiração e iluminação é a forma que Deus se comunica conosco, vamos fazer um flashback comigo, tá? Revelação é a maneira que Deus comunica as suas verdades para o profeta. Inspiração é a forma como o Espírito Santo ajuda o profeta a transmitir aquela verdade revelada em suas próprias palavras. E iluminação, quando um leitor posterior vai pegar essas palavras, abrir a Bíblia e entender o que o profeta comunicou através do Espírito Santo. Entendeu? Ficou claro? Mas agora a gente tem que entender também como funciona essa revelação e inspiração. Porque, por vezes, na história do pensamento cristão, revelação e inspiração foi entendido de forma um tanto mecânica. Por exemplo, muitos teoristas, principalmente do mundo evangélico, fundamentalistas, entendiam revelação e inspiração como se fosse um ditado, Deus fazendo um ditado para o ser humano e o ser humano agora escrevendo, como se fosse taquigrafando, né, o que Deus estava dizendo. Não é assim. Também outras pessoas interpretam a revelação não de forma cognitiva, como Deus conversando com o ser humano, mas de forma subjetiva, Deus apenas impressionando, como se fosse uma gravura, e agora o ser humano escrevendo coisas de sua própria cabeça, de sua própria cultura, e não uma revelação cognitiva, proposicional, poderíamos usar esse termo, daquilo que Deus falou. A maneira que nós entendemos revelação é que Deus, quando se revela para o ser humano, ele se revela de forma cognitiva através do pensamento. Ele dá uma verdade de pensamento. Essa inspiração, a revelação, ela chega até as palavras, mas ela não controla as palavras. Por essa razão que a gente vê, por exemplo, no grego bíblico, até erros de grafia. E Deus, sendo um Deus perfeito, não iria tolerar nenhum erro. Mas existem esses erros de grafia porque os discípulos eram pescadores, eram pessoas simples. Mas mesmo assim, esse erro pode ser de grafia, mas não é um erro de verdade. É um erro apenas acidental, que aconteceu devido ao fator da inspiração ser um fator onde existe o elemento linguístico daquele que recebe a revelação. Olha esse exemplo interessante. Pode o profeta utilizar a ajuda de algum escrivão? Pode o profeta pedir ajuda de alguém para escrever essa revelação? Ou talvez, se ele fizer isso, não está certo? Ellen White teve várias ajudantes para escrever. E muitos críticos de Ellen White falam que, na verdade, Ellen White plagiou, ou que, na verdade, suas ajudantes que tiveram o maior input, a maior contribuição para o escrito, mas a gente vê isso na palavra de Deus, que este não é um problema, aparentemente.
Veja o caso do profeta Jeremias, capítulo 36 de Jeremias. Jeremias recebe uma revelação. E agora ele chama o seu escrivão, Baruque, para escrever esta revelação que ele recebeu. Eu vou ler para você alguns versos. Jeremias 36, 1 a 4 diz: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho. E eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Agora é o ponto especial. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu o Baruque no rolo, segundo o que editou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Você percebe? Jeremias recebe a revelação de Deus, e agora Jeremias chama um escrivão, um ajudante chamado Baruque, e agora Jeremias diz essa revelação para Baruque. É interessante que Jeremias estava preso e manda Baruque falar para os príncipes, para a corte real. Quando a corte real ouve esse relato de Jeremias, eles mandam pegar este rolo, pegam uma faca, um canivete, cortam esse rolo e jogam no fogo. E Baruque volta para casa sem o rolo. Mas é interessante nós vermos que o que acontece é que Deus aparece para Jeremias e pede para que Jeremias escreva a revelação uma segunda vez. Olha o que diz Jeremias 36, verso 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Você percebe? Aqui claramente fica um testemunho de que o profeta pode usar sim um ajudante. E mesmo que essa revelação tenha sido destruída, o profeta reescreveu essa revelação. E usou ainda outras palavras de forma semelhante. Ou seja, ele adicionou um pouco mais até. E isso é como Deus se revela. Ele pode se revelar de muitas formas. Ele respeita a particularidade linguística cultural do próprio profeta.